Aleluia. Pastor Wilson, fica livre, sinta-se em casa. E eu conheço ele há 38 anos, que eu ando com ele. Então já tem um tempinho, conheço bem. Vamos receber. Feche os seus olhos aí, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, pelo alinhamento profético. Obrigado, Deus, porque os teus planos são perfeitos e nada pode parar. Hoje o Senhor decidiu nos abençoar. Hoje o Senhor decidiu liberar sobre nós vida em abundância, unção, através da vida do pastor Wilson, em nome do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, queridos? Uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Nós tivemos a nossa reunião de supervisão aqui da Europa, terça e quarta, e as notícias são muito boas, graças a Deus. A obra de Deus vai avançando, as igrejas estão crescendo, e cada dia mais a comunhão e a intimidade com o Senhor vai se aperfeiçoando no nosso meio. Amém, queridos? Eu quero compartilhar algo com você. Eu sei que hoje o culto é um pouco diferente, né? Parece todo mundo aqui junto, né? Família. Ótimo. Então, deixe as crianças serem crianças e você, adulto, presta atenção aqui no que eu quero compartilhar com você. Amém? Agora, se você puder cuidar da sua criança e ela ficar mais quieta, vai fazer bem também. Eu estou achando que não vai ser possível, não, mas vamos lá. Eu quero compartilhar com você, tem algo aqui muito importante. Todas as vezes que você lê a palavra de Deus e a sua vida não parecer com o que está escrito, tem algo errado. E onde é que você imagina que tem algo errado? Na palavra de Deus? Não, tem algo errado, talvez entendimento, uma forma de enxergar, um posicionamento, uma escolha. Então, é melhor você ficar com a palavra de Deus, porque quem escreveu foi o Senhor, usando homens, inspirados pelo Espírito. Então, o que está falando aqui sobre o reino de Deus, é assim que é. E se isso não parecer com a minha vida? Então, vamos ajustar o que é necessário para que isso aqui se torne uma realidade. Então, eu vou ler aqui um texto para você, está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14. Olha o que a palavra de Deus diz. Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntios. Veja, você sabe que naquela época, quando começou o evangelho, o cristianismo era uma parte do judaísmo. Isso é só forma didática de falar, mas estava ali dentro das igrejas dos judeus, chamadas sinagogas. Então, tanto é que as igrejas, elas começaram assim, Paulo ia, pregava numa sinagoga sobre Jesus Cristo, que era a esperança que os judeus tinham, que viria o Messias. Aqueles que acreditavam, a partir dali eles eram expulsos da sinagoga e começava ali uma igreja. Era assim, a maioria das igrejas inicialmente. Mas depois, com o apóstolo Paulo, ele começou a pregar em cidades. Som, teste, 1, 2, ótimo. Então, ele começou a pregar em cidades onde não tinham judeus. Coríntios era uma dessas cidades. Então, era chamada Igreja dos Gentios. Igreja de Gentios é eu e você. Se você não é judeu, então você faz parte das igrejas dos gentios. Aqueles que nunca tinham ouvido falar dos patriarcas de Abraão, de Isaac, de Jacó, não tinha sido falado para eles sobre o Messias e tudo, não esperava nada, tudo era novo. Eles viviam completamente diferente de tudo aquilo que o judeu vivia, daquilo que você vive hoje. Conhecia nada. Então, Paulo escreve aos Coríntios para ensinar, para falar, olha, a vida cristã, a vida que Deus, a vida que Jesus veio trazer é essa. E olha o que ele diz sobre isso. Então, aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 14, olha o que ele diz. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, fala para a pessoa que está do seu lado, sempre. Fala para o outro que está do outro lado, sempre. Cutou quem quer estar à frente, fala assim, sempre. Sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo até aí. Então, olha o que Paulo está falando. Que é a minha vida cristã, que é a sua vida cristã,
ela é sempre conduzida em triunfo. Triunfo é vitória, é conquista. Eu pergunto para você, como que vai os seus triunfos, as suas vitórias, as suas conquistas? Sempre você está tendo vitória em todas as áreas de sua vida? Se às vezes não está, tem algo errado. Precisa ajustar algo, porque a promessa é: sempre nos conduz em triunfo, sempre. Então, o casamento é para sempre ser uma vitória. O que é um casamento com vitória? É um casamento que tem prazer, tem satisfação, tem alegria. Essas três coisas fazem parte da sua vida em qualquer área da sua vida, sempre. É o que está escrito. Então, na sua vida profissional, você sempre está tendo vitória na sua vida profissional, há prazer, há satisfação, há alegria com a sua vida profissional. Então, com a sua família, não só no casamento ali entre o homem e a mulher, mas e os filhos, como que está a sua família? Tem sempre vitória? A Bíblia está falando que sim. Na sua empresa, você começou um negócio, como que está? Está sempre em vitória? Isso é o que a palavra de Deus está falando. Você está liderando, você sempre tem vitória? Isso é o que está falando. Deus sempre nos conduz em vitória. Aí você fala, não tem nada a ver com a minha vida. Um dia eu tenho vitória, outro dia eu tenho derrota, um dia eu construo, outro dia eu perco tudo. Bom, então, essa montanha russa que tem sido a sua vida, está diferente do que está escrito aqui. E eu e você precisamos ajustar isso, porque o que a palavra de Deus diz é que sempre Deus nos conduz em vitória. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, esse versículo representa a sua vida? Eu acho que pelo seu rosto eu estou achando que não. Quantos aqui querem sempre ter vitória em todas as áreas da sua vida? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Pois é. Acontece que o texto fala, afirma, sem sombra de dúvida, que é para vitória. Mas tem duas condições que o próprio texto coloca. Que sem elas não terá vitória. Com elas, as vitórias virão. Então, se você levantou a mão e quer ter vitória, vamos ver o que a palavra de Deus diz dessas duas condições. Então, olha o que diz. Vou ler aqui novamente agora o versículo. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, aqui tem duas condições. Em Cristo e conduzir. Se eu e você abraçamos essas duas coisas, sempre teremos vitória. E deixa eu primeiro fazer aqui um parênteses aqui para falar sobre o que é vitória segundo a palavra de Deus. Eu pergunto para você, alguém está buscando e querendo comprar um carro. Ele compra o carro, isso é vitória? Quem disse que isso é vitória? Dá uma glória a Deus. Ué, se você não considera isso vitória, por favor, me dá um carro que eu vou considerar vitória. Vou perguntar de novo, você está de novo. Eu acho que o carro, quem é aqui que gostaria de ter um carro? Dá uma glória a Deus. Mas não estou entendendo aí. Você quer ter um carro, eu estou falando que você compra um carro e aí você não sabe se é vitória, ué. Quantos aqui gostaria de ter um carro assim, um carro muito bom? Dá uma glória a Deus. Ter um carro é uma vitória ou não? Depende. Depende. Presta atenção aqui. Então eu estou buscando e querendo um carro. Eu compro um carro. E agora eu estou andando no carro. Só que antes de ter o carro, eu não tinha lugar para ir, porque era muito difícil, muito longe, era complicado. E aí eu estava sempre no culto, estava sempre na célula. Eu estava sempre ali com a minha família, porque não tinha lugar para ir. Mas eu comprei um carro. Agora não tem limite, eu posso ir para qualquer lugar. Agora eu deixo de ir num culto, deixo de ir na célula, deixo de estar com a minha família, deixo a minha esposa, deixo meus filhos e saio com o meu carro para passear, vou, sei lá, com os amigos e tudo. Isso é bênção? Então você entendeu. Bênção na palavra de Deus, vitória na palavra de Deus, tem a ver com o aqui e com a eternidade. O aqui e o agora e a eternidade. Bênção na palavra de Deus começa aqui e permanece para toda a eternidade. Eu acho que não sei se já acontece essa experiência aqui para você. Eu me lembro, um tempo atrás, o irmão chegou para mim e pediu ele queria comprar um carro. E pediu para eu orar. Eu falei, vamos orar. E eu falei, qual carro que você quer? Ele falou, uma Kombi.
Eu não sei se aqui em Portugal tem Kombi. Mas lá no Brasil, Kombi não é assim sinônimo de um carro. É assim. Inclusive, quando você quer falar assim, quando alguém está ruim, você pergunta para a pessoa assim, como é que vai o motor dessa Kombi aí? Porque está sempre fundindo, está sempre dando problema. Então, Kombi é assim. Eu falei para ele, irmão, já que nós vamos orar, e eu creio que tudo que a gente ora a Deus faz, não dá para pedir outro carro, não. Tem que ser uma Kombi. Eu falei, pastor, eu quero uma Kombi. Eu falei, mas Deus dá qualquer coisa. Por que você tem pedindo uma Kombi? Ele falou, não, é o seguinte, é porque eu sou líder de célula. E o povo lá da minha célula não tem condições de vir para o culto, e eu quero uma Kombi para trazer todo mundo para a igreja. Aí eu fiquei olhando para ele e falei, ora por mim então, vai irmão, porque eu... Então veja, ele quer um carro, para o aqui e para o agora, mas usar em função do reino de Deus. Então isso é bênção que começa aqui e produz bênção na sua vida eterna. Quando a Bíblia está falando que sempre nos conduz em triunfo, ele está falando disso, de algo aqui que acrescenta na eternidade. Não só algo que você desfruta aqui. Uma outra oportunidade, nós estávamos lá fazendo um encontro há muitos anos atrás, e o lugar para onde a gente ia, na época não era asfaltado nem nada, e era um morro e tudo, então os ônibus não conseguiam chegar lá na chácara. Ele só conseguia, dependendo do motorista, chegar de carro. Aí tinha um irmão lá na igreja, ele era líder, e aí eu estou lá pegando os irmãos que poderiam emprestar o carro e tudo, e pudesse dirigir também para a gente ir para essa chácara no encontro e tudo. E aí eu falei, irmão, você está disposto aí a... Aí ele falou, pastor, estou não. Eu falei, por quê? Não, porque lá tem lama. Eu falei, e aí? Vai sujar meu carro. E os carros eram poucos na época e precisava encher assim, de muita gente. E ele falou, tem mais, só carrega o 3 no carro. Eu falei, mas por quê? Não, porque senão a suspensão do carro pode estragar e tudo. Eu falei, amém, eu vou orar para Deus arrancar esse carro de você em nome de Jesus, porque ele está te atrapalhando a eternidade. Ué, o carro é dele, é lógico que ele pode não querer sujar o carro, amém, é carro dele. É lógico que ele não quer encher o carro de gente. Eu, na época, tinha um Clio, eu punha 10 dentro do Clio. Ia com o porta-mala aberto, gente para baixo, pendurado e tudo, mas a gente tinha que chegar, era melhor do que ir a pé. Então, porque o carro, estava ele desfrutando do carro só para aqui e para agora, mas estava impedindo ele de ser abençoado eternamente. Então, é bênção? Depende. Então, quando nós estamos falando de bênção, quando você vê alguém que naturalmente é abençoado aqui, se essa bênção natural, ela não produz eternidade, isso aí vai fazer mal para essa pessoa. Porque ela pensa que é abençoada, mas não é, porque é só no aqui e no agora, a eternidade não foi incluído. Qualquer coisa na sua vida, para você avaliar, você precisa incluir a eternidade. A Bíblia está falando de eternidade. A Bíblia não está falando só do aqui e do agora. Irmãos, do aqui e do agora, se a vida cristã tivesse só a ver com aqui e com agora, segundo Paulo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Se alguém, por exemplo, gosta de dinheiro, não é aqui, na palavra de Deus, que ele vai aprender. Tem que aprender aqui no mundo, vai conversar com um banqueiro. Ele sabe ganhar dinheiro, ele sabe ficar rico, mas ele não precisa de Deus para ficar rico. Então, riqueza, segundo a palavra de Deus, inclui toda a eternidade. Porque a minha vida e a sua vida é eterna. Se eu falar para essas meninas que estão aqui, que é mais importante, ela lê a Bíblia, eu comer um McDonald's, pode ter certeza que ela vai falar que é McDonald's, porque é uma criança. O que ela está pensando é no aqui e no agora. Ela está pensando, eu saio com meus netos, é uma tristeza, porque vamos comer o quê? McDonald's. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Tanta comida boa por aí, mas tem que ser McDonald's. Saí com eles ontem, aí vou lá no McDonald's, compro lá o sanduíche para eles, porque eles não comem outra coisa, sei lá. Não sei o que vocês estão ensinando para esses meninos. Aí, McDonald's. E eu não quero ser aquele avô que fica falando, não, já tem os pais para falar isso. Eu tenho que falar, sim, mas aí, tá bom. Fui lá, comprei, depois fui lá, peguei outra coisa em outro lugar, comida de verdade, para ver se eu comia, aí...
Bom, mas deixa para lá. Mas elas são crianças, não tem problema. Como que você vai ensinar para uma criança dessa que um sanduíche do McDonald's só vai fazer... Eu acho que pela cara aqui tem muita gente que gosta do McDonald's. Você não está gostando de eu falar mal do McDonald's? Vai falar para ela, isso aí não é comida de verdade, isso aí não vai fazer bem para você, mas não tem jeito. Vai falar para ela, não, vamos comer um bacalhau. Não sabe, porque é criança. Mas graças a Deus, se você não é criança, você entende bem de eternidade. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, bênção é eternidade. Então, quando a Bíblia está falando de sempre nos conduz em truth, está falando de eternidade. Coisas que começam aqui e continuam na eternidade. Isso é bênção. Porque pode ter certeza, essas meninas, quando tiver a minha idade, não vai querer comer McDonald's. Por quê? Crescer, amadurecer. Bom, deixa para lá o McDonald's. Então, veja, isso é que é bênção. Agora, quais são as duas condições? Duas. Primeiro, em Cristo. Em Cristo, sempre. Sempre. Estava conversando com o Sérgio ali agora sobre várias coisas, ali no fundo, antes do culto. E olha, eu sempre falo para ele. Em Cristo. O que é em Cristo? Só tem uma coisa nesse planeta que é em Cristo. Chama-se igreja. Estar em Cristo significa estar conectado no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, quando você está conectado no corpo de Cristo, é a primeira condição para que você sempre caminhe em triunfo. Porque a igreja cresce, e se você está conectado, você cresce juntos. Para a eternidade, não tem como alguém crescer fora do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo chama-se igreja. Agora, o fato de você estar aqui no culto, o fato de você ir no Marcelo, não significa que você está conectado. Conectado é quando você entende, eu faço parte do corpo de Cristo e eu caminho junto com o corpo de Cristo. Se você é alguém que participa de uma igreja, mas você se reserva no direito de não fazer parte do corpo de Cristo quando o corpo anda, então você não está conectado. Você está no corpo, mas não está conectado. Então veja, eu tenho aqui um lenço. Ele está aqui, no meu corpo, está aqui na minha calça. Mas ele não está conectado. Tanto é que eu posso tirar, pôr ele aqui, posso voltar ele para cá. Entende? Às vezes ele anda comigo. Às vezes está no meu bolso. Onde eu vou, ele vai. Mas, às vezes, o corpo continua andando e ele não faz parte do corpo. Ele não está conectado no corpo. Então, ele não anda mais com o corpo. Então, estar no corpo não significa que está conectado com o corpo. Agora, se eu falar que eu vou até ali, não tem jeito do meu pé ficar. Porque meu pé está conectado. Então, eu vou, o pé vai junto, não tem jeito. O sapato pode ficar, mas o pé não. Por quê? O pé está conectado no corpo. Então, estar conectado é você andar com o corpo, aonde ele está. Não depende muito de você, depende do corpo. O corpo está andando e você está junto. Isso é estar conectado. O exemplo é ruim, mas para ficar mais claro isso, é o seguinte. Se uma criança, em nome de Jesus, isso não vai acontecer, mas se ela lá, aos 2 anos de idade, ela perde um dedo, cortou, sei lá, alguma coisa, bateu a porta, cortou o dedo. Se você pegar esse dedo que cortou e colocar ele dentro de formol, e guardar ele vai ficar ali, preservado dentro do formol. Mas os outros dedos na mão estão conectados no corpo. Aquele dedo é do corpo, mas não está conectado. Depois de 10 anos, você compara os dedos da mão e aquele dedo que está dentro do formol, há uma diferença enorme. Os que estão conectados cresceram, mas aquele que está lá no formol não cresceu. Aquele é corpo, mas desconectado. Todas as vezes que você aceita Jesus, qualquer pessoa que aceita Jesus, ele faz parte do corpo, mas ele precisa se conectar. Paulo está falando que em Cristo, ou seja, aqueles que estão conectados, crescem. Aqueles que estão conectados terão sempre vitória. Por quê? Não tem como não ter, porque ele está conectado no corpo. À medida que o corpo cresce, ele cresce junto. Essa é a primeira condição.
Então, uma coisa é você aceitar Jesus, uma coisa é você ouvir a palavra de Deus, e outra, bem diferente, é você abraçar essa vida de corpo. O Filipe, o jejum que fez aqui foi restituição de azeite. Então, você viu a segunda parte do livro, o que é vida de um ao outro. Vida de corpo. Ouça bem o que eu vou te falar. Não existe individualismo nos céus. Não existe isso. Os céus se vive como corpo. E a coisa, eu sempre digo isso, mais difícil de nós aprendermos depois de convertidos é justamente viver como corpo. Porque a gente chega, todos, sem exceção, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da independência, dentro de mim, dentro de você. Você chega sendo senhor, senhora dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos seus desejos, dos seus posicionamentos. Você se julga no direito de julgar. Isso é individualismo. Eu julgo as coisas. E aí eu participo ou eu não participo. Isso demonstra que você não está conectado quando você para julgar. Porque o corpo de Cristo, a Bíblia fala que o cabeça é Cristo. Eu e você somos corpo. Então, essa mão não julga, esse pé não julga, a cabeça julga. Então, quando nós vamos julgar alguma coisa, nós temos que ver o que Deus diz sobre aquilo, porque o cabeça é Cristo. E aí tem a palavra de Deus para eu saber o que está certo e o que está errado. Não o que eu imagino. Então, você imagina como que é um corpo, acho que eu já até representei isso aqui para você, que não está conectado. Então, imagina, o pé faz parte do corpo. Quando está conectado, está tudo em harmonia, então... Vamos até ali na água. Vamos. O corpo está caminhando para cá. Os pés estão caminhando. A mão pegou. A boca abriu e a água entrou. Isso aqui vai fazer bem para o meu corpo. Então, veja, o corpo trabalhou em função de tomar água. Agora, imagina quando alguém é do corpo, mas não está conectado. Então, é o seguinte... O cabeça aqui, que é o Senhor Jesus, define. Corpo, anda até ali para tomar água. Aí um pé fala, não vou não. Não vou não. Por que não? Porque eu estou cansado, eu estou carregando esse corpo tem muito tempo, é muito pesado, eu devia fazer uma dieta, não faz, está barrigudo, está muito pesado, está doendo meu pé. Aí ele fala, não, mas vamos, é importante. Não, não vou não. Aí o corpo vai. Agora, sem a participação do pé, um dos pés, aí o corpo vai. Olha aqui como que é a dificuldade que é isso. Por quê? Um membro do corpo resolveu não fazer parte do corpo. Quando tudo resolve fazer parte, é muito simples. Olha aqui, que facilidade que é. Mas imagina o pé não fazendo parte. Imagina que eu chego aqui e a mão fala, não vou pegar o copo não. Por quê? Não, porque eu não quero. Eu acho que não é hora de tomar água. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você faz parte do corpo ou não? Ah, pastor, mas que negócio é esse? Quem é então que define isso? O que é, o que não é? Eu vou te falar. Quem define aqui, ó. Palavra de Deus. Isso aqui define. Então não é o que eu quero, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Todos nós, é muito difícil essa questão do corpo, de aprender isso. Aonde tem mais resistência, onde as pessoas mais param é aí. Por isso não tem vitória depois, porque não estão vivendo como corpo. Você imagina, chega na igreja, você está animado, você está bem disposto, você teve uma experiência com o Senhor, e aí alguém fala assim, puxa vida, abra sua casa para uma célula. Você fala, amém, é isso mesmo, vamos lá, eu faço parte do corpo e tudo. Você abre, e aí você prepara tudo, compra até um tapete novo ali, um sofá, não sei mais o que e tudo, e aí se prepara aí para receber o povo para a célula. Aí chega o povo para a célula. Vai chegando... Aí você põe ali uma Coca-Cola, sei lá, alguém vai lá, pega a Coca-Cola e está ali tomando e derrama no seu sofá branco. Novo. Aí você dá uma olhada para o seu sofá, olha para a pessoa assim, fala, pelo menos ele vai pedir perdão e fala, caiu. E pronto. Mas
E meu sofá. Aí você arrumou tudo, você chega lá no banheiro, está lá, você estava tudo arrumadinho, agora tem um rolo de papel higiênico dentro do vaso. Você entrou lá, deixou tudo arrumado, saiu, entrou uma pessoa, e aí a hora que ela saiu, você entra lá, está lá ó, o rolo de papel higiênico dentro do vaso. Você fala, oh, mas peraí, o que está acontecendo aqui? Eu estou oferecendo minha casa, olha o sofá, olha o vaso e tudo. Então, não é simples você aprender a viver como corpo. Uma boa parte é, não, minha casa agora não está mais à disposição. Olha o que fizeram com a minha casa. É a parte mais rápida, mais fácil de resolver o problema. Mas isso vai atrapalhar viver como corpo. Porque se esse pé está com problema, minha esposa está aqui com problema nos 2 pés. Tinha que fazer uma cirurgia, deu um nó nos 2 pés dela, foi fazer, o médico, eu acho que fez uma barbeiragem lá, cortou o que não devia cortar, e agora, aí depois nós procuramos outro médico, aí o serviço já estava feito, infelizmente, e agora é 9 meses, não sei mais o que, não pode calçar, não pode calçar assado, só pode andar de um jeito e tudo, e aí, o que fazer? Vamos brigar com o médico. Mas nós vamos brigar com o médico, vai ajudar em quê? Bom, mas aí a gente sofre o dano, e aí, vamos fazer o quê? Ela tinha um monte de agenda que teve que cancelar tudo, porque ela não pode andar. Pode andar assim com muita dificuldade. E aí, como que faz? Então isso faz parte das coisas pelas quais eu passo. E que eu tenho que aprender a viver como o corpo de Cristo, o cabeça disso para eu fazer o que com esse médico? Processar. Não sei se isso a palavra de Deus mandou fazer isso. Brigar. Não sei se a palavra de Deus mandou fazer isso. Mas e agora? Ué, e agora? Nós vamos ficar reclamando e chorando, o leite derramado? O que nós vamos fazer? Então, aprender a andar como corpo é algo que mexe comigo, mexe com você, mexe com as nossas entranhas. Mexe com os nossos conceitos. Mexe com os nossos princípios, com os nossos valores. Mas é justamente isso que Deus está fazendo. Ensinando a viver como corpo. Então, a primeira coisa, para ter sempre vitória, é estar conectado no corpo. É andar em harmonia com o corpo. Eu vi que o pastor Felipe, que estava aqui falando, o Rainer também, o pastor Rainer, falando sobre a conferência regional aqui. Então, o corpo vai se reunir, e você vai estar onde? Se o corpo está aqui, então você está junto com o corpo. Porque se você não andar junto com o corpo, como eu sempre digo, você já deve ter visto aquele filme A Família Addams, aquela mãozinha que ela tem moto próprio, sai por aí andando, tá tudo. Pois é, uma monstruosidade. Mas tem crente assim. Pergunta para o irmão do seu lado, você é a mãozinha da família Addams ou você está conectada no corpo? Tá bom, olha aqui para mim. Não julga o outro, não. Só assim, só você. O outro. Então, veja, a primeira condição é o quê? Estar em Cristo. Se você quer ter sempre vitória, precisa estar em Cristo. Mas ele fala que sempre nos conduz. Então, aí tem outra coisa. Deus nos conduz. Então, quem é que faz as suas escolhas? Aí eu, pastor, quem mais? Eu sou dono de mim, eu estou independente, sou maduro, eu sei fazer minhas escolhas. Mas não é o que está escrito. Se você quer ter sempre vitória, primeiro tem que estar no corpo. E segundo, precisa ser conduzido pelo Senhor. E o que é ser conduzido por Deus? O que é ser conduzido por Cristo? Olha, quando você se converteu, Deus sabia de todas as suas dificuldades, das suas, das minhas e de todo mundo. O que Deus fez? Ele colocou o Espírito do próprio Deus dentro de você. Para quê? Justamente conduzir. Justamente te direcionar. Justamente falar para você aquilo que você tem que fazer. Então, a minha vontade era dar uma esganada no médico. Quando eu vi o pampeiro que ele fez no pé da minha esposa. Mas aí o Espírito Santo fala, peraí, é assim? Porque quando está tudo bem, você bater palma para as pessoas e ter um bom relacionamento, ok. Mas o duro é quando a coisa é ruim, quando o outro te prejudicou. E aí? O que você vai fazer? Aí o Espírito Santo dentro está falando. Se eu deixar o Espírito Santo conduzir, então eu não vou avançar no sujeito. Se eu não deixar, aí o homem, aí o natural, aí o marido,
Aí o ofendido vai avançar. Mas aqui está falando, tem que estar em Cristo no corpo e deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Todos aqui, se você não tivesse o Espírito Santo, você não estaria me ouvindo, pode ter certeza absoluta disso. A questão é, eu ter o Espírito Santo é uma coisa, eu deixar ele me conduzir é outra coisa bem diferente. O normal seria eu e você acordarmos de manhã e falar assim, o que nós temos para fazer hoje, Espírito Santo? Deveria ser assim. A maioria não faz isso. A maioria acorda e vai trabalhar, vai fazer o que tem que fazer, vai fazer o que quer fazer. E nem sempre dá certo. Não dá certo por quê? Aí quando dá certo, volta para Deus e fala, por quê, Deus? Eu falo, você não deixou eu conduzir. Então, Paulo está aqui explicando que Deus nos chamou para sempre, sempre, sempre ter vitória. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar em Cristo, no corpo, conectado, não estar conectado e deixar que o Espírito Santo me conduza. Porque Deus sempre nos conduz em triunfo. Aqui eu estou vendo um monte de solteiros. Eu acho que você, pela sua cara assim, eu acho que você quer casar, você está precisando casar, estou vendo pela sua cara. Estou vendo isso. Então veja, agora você vai casar com quem? Aí você fala, eu sei escolher. Meu Deus. Se você afirmar que sabe escolher, essa é a maior declaração que você não sabe escolher. Irmãos, quem é que conhece uma pessoa daqui 5 anos? Conhece hoje. O que ela vai ser daqui 5 anos? O que vai ser daqui 10 anos? E casamento, segundo a palavra de Deus, é para todo esse tempo presente nosso aqui. Então, não sei, mas Deus sabe. Então é muito melhor orar a Deus e falar, quem é, Senhor, que vai sofrer comigo? Ele precisa ter muita posição, porque eu vou dar muito trabalho para ele ou para ela. Então tem que ser alguém com muita paciência, muito amor, que tem muita disposição de me levantar quando eu cair e tudo. Levanta essa pessoa, Deus. Deus sabe, eu não. Mas a maioria das pessoas escolhe pelos seus próprios princípios, valores, sentimentos. Ah, gostei, então eu vou casar. Ok. Deus fala, ok, vai dar muita dor de cabeça, mas vamos lá. Porque Deus não vai te abandonar, Ele vai estar com você. Mas você não precisava passar por determinadas coisas. Já viu como que é brasileiro, né? Não pensa muito. Está lá no Brasil, as coisas não estão indo bem. Sabe uma coisa? Eu vou para Portugal. Eu não posso falar de angolano, moçambicano, mas de brasileiro eu posso. Porque um dia eu fui brasileiro. Hoje eu sou cidadão dos céus, não sou mais brasileiro. Então brasileiro aí, não, vou para lá. Aí pensa que chegar aqui assim... Dinheiro pega assim na rua, assim, pode pegar o rastel e puxar assim com dinheiro. Ele acha que aqui os portugueses sempre vão bater palma para ele chegar aqui, vai abrir as portas para tudo e tudo. O brasileiro sempre chega aqui pensando nisso. Ele não ora a Deus para saber se é para ele vir para cá. Ele vem. Depois que está aqui, fala, Deus me abençoa. Deus fala, mas não te queria aqui, meu filho amado. Mas já que você está aqui, então vamos lá. Vamos ver o que é que dá para fazer. Às vezes está aqui, já está aqui e fala, não deu certo, vou voltar. Espera aí, pergunta para Deus se é para voltar. Já que vem, agora pergunta para Deus se é para voltar. Não pergunta não, vou voltar. Depois, aí ele fica expatriado, não dá certo nem lá, nem aqui. Não, porque ele vem para cá, fica um tempo, acostuma aqui com... país de primeiro mundo, regras, leis, as coisas funcionam, chega lá no Brasil, você sabe como que é o Brasil. Aí não acostuma lá, mas aí não consegue viver lá, não consegue viver aqui, fica um negócio esquisito. Por quê? Porque não ouviu Deus. Casou sem ouvir Deus, procurou uma profissão sem ouvir Deus, mudou de lugar sem ouvir Deus. Mas aqui está falando que sempre nos conduz. Conduz. Deus precisa te conduzir para que você tenha sempre vitória. Eu saco meus netos.
Se eles deixarem eu conduzir, pode ter certeza que não vai ter nenhum problema. Mas se eles resolverem fazer o que dá na cabeça, sempre dá dor de cabeça. Um tempo atrás, a Maria Clara resolveu entrar numa escada rolante aí. E saiu rolando. Um perigo, o negócio quase foi sério. Então, assim, por que quer fazer a coisa do jeito que quer? Aí vai lá na escada rolante, põe a mão assim, põe o pé lá assim, solta, menina, isso aí, tira o pé daí. Se ouvir, não vai dar problema. Ontem saí com o João Pedro, aí foi lá comer. Quem comeu McDonald's até sair pelos ouvidos. Depois foram lá no Häagen-Dazs e tomou sorvete até... Não é pelos ouvidos, já saiu pelo nariz. Aí daqui a pouco estou passando mal. Vômito. Falei, não come tanto, não precisa comer esse negócio desse tanto, não. Mas comeu tudo, tomou Coca-Cola. Acho que o negócio deu uma fermentada. Se ouvisse, não ia vomitar. Vira para o seu irmão e fala, você está vomitando aí na sua vida aí, sem deixar Deus te conduzir? Então, olha aqui. Vou ler novamente o versículo. Agora, talvez você vai entender o que está escrito aqui. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, conectado no corpo, sempre nos conduz, deixando o Espírito Santo nos conduzir em triunfo. Em triunfo. A vitória para aquele que está conectado no corpo, cresce junto com o corpo, sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E para isso, eu e você precisamos fluir o Espírito. Eu vi aqui o pastor Rainer aqui, depois do louvor aqui, insistindo, flua no Espírito, porque isso é preciso. Senão Deus não te conduz. Se o Espírito Santo está lá num canto, certa vez Jesus estava pregando, entrou no barco e estava dormindo. Daí vem uma tempestade, os discípulos estão tentando resolver a tempestade, não conseguem. Aí vai lá, acorda Jesus. Mas Jesus, tem misericórdia de nós, salve. Jesus levantou, olhou e falou, aquieta vento. E aí parou a tempestade. E ele falou para os discípulos, agora deixa eu dormir em paz. Essa parte é eu que estou colocando, eu não falou isso não. Mas eu imagino, talvez, se eu estivesse lá, eu ia falar isso. E aí, ou seja, Jesus está dormindo aí num canto da sua vida? Fala para a pessoa do lado aí, Jesus é para te conduzir, não é para estar dormindo no seu barco. Agora, veja bem, esse aqui é um lado da história, mas Paulo fala outro. Nossa, meu tempo já está acabando, meu Deus do céu. Eu não venho aqui todo domingo, vocês me dão um pouquinho mais de tempo hoje? É dia das mães, eu não sou mãe não, mas me dá um tempinho a mais. Então, olha aqui, ó. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, ou seja, eu e você fomos chamados para viver em triunfo, em vitória, em conquista. Mas para avaliar o que é vitória, não olha só o aqui e o agora. Olha a eternidade. Inclua a eternidade. Essa vitória que eu estou chamando de vitória hoje, ela afeta de forma positiva a minha eternidade? Então é vitória. Não, ela atrapalha a minha eternidade. Não é vitória. Não é vitória. Sua vida é eterna. Bom, aí está falando, então, quando eu e você estamos em Cristo conectados e deixando Deus conduzir, sempre, não importa que alguém tente fazer algum mal para você, Deus entra na história e transforma isso em bênção na sua vida. É isso que está escrito. É isso que está escrito. Que Deus transforma, Deus conduz, sempre te abençoando e te transformando. Mas aí, esse é um lado. Então vamos pensar numa moeda, um lado da moeda. Mas tem outra coisa que ele diz aqui. Isso aqui é muito importante. Sempre nos conduz em triunfo então, agora o outro lado. Por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Olha o que é que Deus está falando. Eu e você fomos chamados sempre a vitória. Sempre. E enquanto eu e você estamos conquistando, Deus vai manifestando por onde você anda a fragrância do seu conhecimento.
Ou seja, Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando, os seus valores, os seus princípios, a sua graça, o seu amor, através de você, através de mim, enquanto nós estamos conquistando. Então eu e você precisamos conquistar, porque na medida que estamos conquistando, o reino de Deus vai crescendo, porque eu e você vamos mostrando, vamos testemunhando essas vitórias. E aí o que acontece? Não só você e eu temos vitória no aqui e no agora, mas o reino de Deus também tem vitória. Então é isso que Paulo está falando. Agora a grande questão é, aqui está falando que eu e você somos para Deus o bom perfume de Cristo. E o bom perfume de Cristo exala. E todo mundo que olha, fala, nossa, que cheiro bom. É muito bom estar com fulano. É muito bom estar com a fulana. Quando eu chego ali, eu saio dali animado. Eu saio dali, assim, descansado. Eu quero estar junto com essa pessoa. E aí, ao estar junto, recebe mais. Exala mais. E aí, à medida que exala esse bom perfume, as pessoas se aproximam mais de Deus. Eu tenho certeza que você já deve ter encontrado com alguém que você conversa com a pessoa e depois que você termina a conversa, você fala assim, meu Deus do céu, preciso tomar um banho, é muita sujeira. A pessoa falou tanta coisa que parece que te impregnou, você falou, eu preciso tomar um banho, hein? Mas tem outras que você conversa e fala, meu Deus do céu, que coisa boa estar com essa pessoa. Que bom estar com ele, com ela. A pessoa me animou. Eu me senti tão bem. Eu fiquei tão descansado, tão angustiado, agora eu estou bem. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando você anda em triunfo, você exala o bom perfume de Cristo. É igual o irmão pediu a Kombi. Eu pensei que estava fedendo, mas não. Quando ele falou para que era, eu falei, meu Deus do céu, esse é perfume de verdade. Eu é que estava com um cheiro ruim. Então eu preciso da conquista para exalar o bom perfume. Porque se a pessoa tem só derrotas e derrotas e derrotas, ela não vai conseguir exalar esse bom perfume. Irmãos, perfume, eu não sei aqui em Portugal, mas lá no Brasil tem alguns shoppings que as lojas, elas pagam alguém para definir um perfume para a loja. E aí quando você entra na loja, aquele perfume está lá exalando. E aí, o que acontece? Você compra ali naquela loja. E quando você sai da loja, você vai embora. O dia que você pensa em comprar, você lembra daquele perfume. E aí você volta naquela loja. Porque você gostou do cheiro. Eu não sei, eu não sou psicólogo, não sou médico, sou nada, não sei qual é a correlação. Mas é isso que acontece. Então, naquelas lojas que vendem perfume, as pessoas ficam lá borrifando. Aí você passa, sente o cheiro, opa, deixa eu entrar aqui. Porque o bom perfume atrai. E aí, a palavra de Deus está usando esse exemplo. Hoje o povo está estudando isso, mas isso já está escrito há 2000 anos atrás. Quando Deus olha para você, quando Ele olha para mim, quando eu e você estamos em Cristo e estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, então nós, para Deus, nós somos o bom perfume de Cristo. Nós atraímos as pessoas, nós abençoamos as pessoas. E aí elas sempre estão ali perto. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está atraindo pessoas? Aí você fala, pastor, estou atraindo aí, para matar uns 10. Estou grilado demais. Alguém fez o mal. Mas aí tem um problema aqui. Mais um pouco eu termino. Vou resumir tudo que eu tenho para falar aqui. Vamos ver se eu consigo em 10 minutos. Olha aqui. Se você lê o livro, você sabe que a gente não chega na casa de Deus com o bom perfume de Cristo. Não é assim. Ninguém chega na casa de Deus exalando o bom perfume de Cristo. Eu usei no livro a parábola lá do filho pródigo. De onde é que o filho pródigo vinha? Num chiqueiro. Irmãos, minha esposa, o pai dela, já falecido, ele tinha uma fazenda. E a gente ia lá de vez em quando.
E chegava lá de manhã, ele ia lá no chiqueiro, tratar dos porcos e tudo. Ele trocava de roupa para ir lá no chiqueiro. Levava lá a comida e tudo, tratava dos porcos, depois ele voltava. Aí ele tinha que trocar de roupa, pegar outra roupa e tomar banho, senão ninguém conseguia ficar do lado dele. Porque ele não era porco, mas estava com o cheiro dos porcos, porque estava lá no meio dos porcos. E aí, esse exemplo, já falei tudo. É o seguinte. Então, assim, é assim que eu e você chegamos na casa de Deus. Sabe por quê? Veja, olha aqui que a palavra de Deus está falando. Que eu e você, em Cristo, e sendo conduzido pelo Espírito Santo, somos o bom perfume. Ou seja, quando eu não estou em Cristo e não estou sendo conduzido pelo Espírito, não é um bom perfume. Só é bom perfume nessa situação. Então, o que é isso? Os princípios e os valores que esse mundo tem, quando Deus cheira, eu não gosto do cheiro. Por quê? Porque esse mundo foi desenvolvido, foi firmado no diabo. E o diabo, os princípios dele e os valores dele, cheira mal no reino de Deus. Por quê? O alvo do diabo é matar, roubar e destruir. Isso é tudo contra o reino de Deus. O reino de Deus é vida e vida abundante. Então, quando Deus olha para o mundo e sente o cheiro do mundo, é um cheiro ruim nos céus. Mas eu e você chegamos na casa de Deus cheirando ruim, porque nós estamos cheirando o mundo. Nós estamos pensando como o mundo pensa, nós estamos sentindo o que o mundo sente, nós estamos escolhendo o que o mundo escolhe. E aí, precisa que esse cheiro ruim que a gente traz para a casa de Deus, nós tomarmos banho na palavra de Deus, mudando princípios, mudando sentimentos, para que isso agora mude o cheiro que eu tenho, que você tem, e passamos a cheirar aquilo que Jesus cheira. Se isso não acontece, você está na casa de Deus, mas ainda não exala o bom perfume de Cristo. E como que isso acontece dentro da casa de Deus? Quando você chega na igreja, presta muita atenção nisso aqui. Isso aqui só eu deveria, eu acho que até escrever um livro só sobre isso que eu vou falar. Mas eu vou falar 5, no máximo 10 minutos sobre isso, resumir. Mas, por favor, presta atenção nisso. Deixa eu ler um texto aqui da palavra de Deus, para te explicar melhor isso. Está lá em Jeremias, capítulo 48, verso 11 e verso 14. Olha o que diz. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade, ter repousado nas fezes do seu vinho. Outra palavra que poderia descrever aqui fezes, que ela é muito forte, é borra. Borra do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Como dizeis, somos valentes e homens fortes para a guerra. Olha aqui o que a palavra de Deus está falando. Moabe, os irmãos sabem, Moabe era filho de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Então, Ló era um homem de Deus, gerou seus 2 filhos. Deveria ser Moabe um homem de Deus. Mas o que é que está falando? Ele não foi mudar de vasilha em vasilha, por isso ele fez o quê? Manteve o seu aroma e o seu sabor. Isso significa o quê? É quando eu e você chegamos na casa de Deus e não mudamos o nosso entendimento, não mudamos os nossos princípios, não mudamos os nossos valores, não mudamos as nossas escolhas, o nosso posicionamento. Então nós mantemos o aroma, o cheiro que você chegou. Só que esse não é um bom cheiro. Isso não exala o perfume de Cristo. E por que é que mantém? Olha o que ele está falando. A palavra de Deus está usando aqui um exemplo, um símbolo de... Isso aqui é como o vinho era feito naquela época. Eu não entendo nada de vinho, não sei como que é feito hoje. Os portugueses entendem muito bem de vinho. Não sei se hoje é assim, mas como era antes? Você ia lá, pegava a uva, punha num lugar chamado lagar, que era tipo uma piscina, mais ou menos dessa profundidade aqui, sei lá, com uns 2 metros quadrados, punha ali a uva e você pisava na uva. E aí tinha um buraco, ia saindo o suco daquilo que você pisava. Só que saía semente junto, saía pedaço de casca junto, saía um monte de coisa. Esse suco, punha ela numa vasilha, uma talha, e aí deixava quieto. À medida que ficava quieto, aquela borra ia para o fundo.
E aí depois vinham os trasfecadores, que eram aqueles que pegavam com muito cuidado aquela vasilha e punham em outra vasilha, deixando a borra ali no fundo. Aí nessa outra vasilha deixava mais um tempo. Aí mais borra, ia para o fundo. Daqui a pouco vinha o trasfecador e pegava aquela vasilha com muito cuidado e jogava em outra. Quanto mais vasilhas aquele suco passava, melhor se tornava o seu aroma e o seu sabor. Era o chamado de o vinho envelhecido. Aquele vinho que passou muito de vasilha em vasilha, e em cada vasilha ia ficando as borras, e o final é um bom vinho. Aquele vinho que passava por poucas vasilhas, era um vinho assim, de marca inferior ao outro. Aí o que Deus está falando? Moabe, você, desde a sua juventude, você não foi passado de vasilha em vasilha. Por isso você continua cheirando a mesma coisa, tendo o mesmo sabor. Porque se você fosse passar de vasilha em vasilha, tinha mudado o seu sabor, tinha mudado o seu aroma. É isso que está sendo falado. E o que são essas vasilhas para mim e para você? Porque aqui Deus está usando um exemplo de como era feito o vinho na época. Mas e aqui hoje? O que tem a ver com a minha vida e com a sua? São as situações e os contextos pelos quais você passa. Então o que é que a palavra de Deus está falando? Dentro da vasilha você deveria ficar quieto, descansado. Porque aí a borra vai lá para o fundo. E aí Deus te muda, o Espírito Santo põe você em outra vasilha. E de vasilha em vasilha, aí sim, o seu aroma muda. Aí sim, o seu cheiro muda. E aí você passa no final a ter o melhor cheiro, que é o perfume de Cristo. Então, quando alguém não passa na vasilha, de vasilha em vasilha, ele continua tendo o mesmo sabor. É filho, é bem. Ele chega na igreja, é filho de Deus. Mas quando alguém fala para ele que aquele casamento que não está ruim, precisa que ele perdoe, então chega para o homem e fala, trata a sua esposa com respeito, trata a sua esposa com consideração, ama a sua esposa, como diz a palavra de Deus. Aí o cara fala, não, você não conhece minha esposa, você não sabe quem é ela lá dentro de casa e tudo. A Bíblia fala, não, aqui não está falando que depende dela, depende de você. E o cara insiste em não fazer aquilo que a palavra de Deus está fazendo, porque ele tem aqui na cabeça outra forma de pensar, ele continua com o mesmo cheiro, o mesmo sabor. A mesma coisa acontece com a esposa. A palavra de Deus fala para a mulher tratar o marido com respeito, com consideração. E aí é o seguinte, quando isso não acontece, porque esse homem é assim, esse homem é assado, ou seja, mantém o mesmo cheiro e o mesmo sabor. Mas quando um ou outro pega a palavra de Deus e fala, sabe de uma coisa, eu vou perdoar. Sabe de uma coisa, eu vou amar. Sabe de uma coisa, eu vou respeitar. Sabe de uma coisa, eu vou considerar. Aí você vai mudando o seu cheiro e vai mudando o seu sabor. Então, vou dar um exemplo aqui, eu estava dando um exemplo, eu e minha esposa aqui, da cirurgia que ela fez nos pés. Então é o seguinte, como eu disse, eu estou passando por uma vasilha, eu e ela. Nós vamos ficar reclamando ou nós vamos ficar com um posicionamento de gente que verdadeiramente conhece o Senhor? Quem não conhece, então vamos processar, vamos brigar, vamos ser mais o quê? Vamos falar mal, que absurdo, Deus nos abandonou. Como que acontece um negócio desse? O novo mestre está tratando, falou assim, 9 meses para a gente saber se vai dar certo, e se não der, vai ter que fazer uma segunda cirurgia, e eu não garanto que vai resolver o problema. Falei, agora nós temos que orar, porque de certa forma o médico falou, só um milagre. Falei, pronto, caímos na vasilha certa, porque Deus é especialista em milagre. Pronto, vou confiar. E eu espero que na próxima vez que a gente vir aqui, ela vai estar pulando aqui em cima em nome de Jesus. Agora, você acha que eu vou deixar dentro do meu coração mágoa com o médico, rancor, amargura, contrariedade com Deus? A Deus, como que o Senhor deixou a gente escolher esse médico? O Senhor não está nos conduzindo? Como que é isso? Não, é a minha vasilha e a vasilha dela também. O que nós vamos fazer? Nós resolvemos, vamos descansar em Deus e vamos esperar o milagre. E vai ser resolvido em nome de Jesus. Então veja, quando põe o vinho aqui na vasilha, se ficar mexendo o vinho, vai ficar nessa vasilha o tempo inteiro. Porque as borras não vão para o fundo porque está mexendo. Então quando um crente está passando por um contexto, a vasilha é o contexto, a experiência, o seu momento. Esse momento,
Como que é que você está reagindo? Eu estou orando, estou jejuando, estou descansado, Deus vai fazer e tudo. Eu não vou contra a palavra de Deus, vou ficar na palavra de Deus e tudo. Isso é o descanso que Deus aguarda. A hora que está bom, Deus muda a vasilha. Quem é que muda o seu contexto? Quem é que muda o seu momento? Não é você, não sou eu, é Deus. Mas Ele muda quando está tudo quieto para que Ele passe você para outra vasilha. De repente, muda o contexto. Você fala, puxa vida, eu nem vi como eu entrei e nem vi como eu saí. Eu só confiei em Deus. E agora estou em outra vasilha. Sabe, quando eu converso com um crente, o crente fala assim, meu Deus do céu, isso não para de acontecer na minha vida. Eu já vi esse filme. Eu orei para ter emprego, eu arrumei emprego, fui demitido, e já tem 10 vezes que acontece isso. Eu falei, está se debatendo dentro da vasilha. Ele não está quieto, ele não está descansando em Deus, ele não está em Cristo, ele não está deixando Deus conduzir, porque se tivesse ele estaria quieto, e aí daí a pouco Deus iria mudar ele de vasilha. Então tem gente, eu vou sair dessa vasilha, aí você entra numa pior. Sabe aquele negócio que sai do espeto e cai na brasa? É mais ou menos isso. Quando eu e você estamos conduzindo as nossas vidas, é isso, sai do espeto e cai na brasa. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei como que vai ser, mas Deus sabe. Ao invés de eu descansar em Deus, para mudar aqui, entendimento, mudar aqui, sentimentos, não, eu tento resolver a minha própria vida. Irmãos, se eu e você conseguíssemos resolver a nossa própria vida, você não estaria aqui. Porque quem pensa que sabe conduzir sua vida, está lá fora. Aqui dentro são aqueles que já descobriram. Eu não consigo conduzir minha vida direito, então eu preciso de Deus. Já entenderam, espera aí, a vida aqui é muito pouca, eu estou pensando na eternidade, então é Deus que é eterno que vai conduzir minha vida. Então já que está, venha 100% e deixa Deus conduzir 100%. Porque é Deus quem vai te mudando. Na medida que você muda as vasilhas, você vai passando por situações e contextos que mexem com você, mexe com seus pensamentos, mexe com seus sentimentos, mas você se aquieta, espera Deus conduzir, você é transformado e o perfume de Cristo vai se estabelecer na sua vida. Aí você fala, não, eu é que conheço a minha vida. Ok. Normalmente quem fala isso, a vida dele não é boa, a vida dela não é boa. Normalmente. Não está tendo muito resultado. Eu sempre falo para as pessoas, olha, você já tentou, não deu bom resultado, em nome de Jesus, deixa Deus fazer na sua vida, ué. Porque em Deus sempre nos conduz em triunfo. Se não está tendo, é porque você tomou a direção, você pegou o volante. Fala, deixa que eu dirijo. Não. Eu e você não conseguimos dirigir de forma correta, porque nós não sabemos nem conhecemos tudo que está acontecendo à nossa volta, e muito menos na eternidade. Então, deixa Deus conduzir. A hora que isso acontece, aí você começa a exalar o bom perfume de Cristo. Quando que isso acontece? São nas vitórias. Nas vitórias você se alegra, você dá testemunho, você fala, mas a vitória só acontece quando você está em Cristo e deixa Deus conduzir. E isso, então, vira um ciclo virtuoso, que você tem vitória, porque você está em Cristo e Deus está conduzindo, você exala o bom perfume de Cristo, o reino de Deus cresce, as pessoas vêm, e aí Deus vai mudando você de vasilha, e em cada vasilha você vai conquistando mais pessoas. Em cada vasilha você vai tendo mais vitórias. E eu vim aqui para te falar isso. Deus te chamou para você ter sempre vitórias. Mas para isso, você tem que estar conectado no corpo de Cristo e deixar o Espírito Santo te conduzir. E enquanto você está assim, você testemunha. As pessoas à sua volta falam, que perfume bom. Eu quero isso para mim. Eu quero esse perfume. Isso atrai as pessoas. E aí, o reino de Deus cresce. Avança dessa forma. Mas quando você não tem suas vitórias, você reclama, fica magoado, fica frustrado, fica decepcionado. E qual o cheiro que vai exalar? Não é o bom perfume de Cristo. E aí fala, e aí debate. E aí fica da mesma forma como chegou. Falar, Deus não tem a mesma forma como você chegou. Deus tem Jesus Cristo para a sua vida. Ele é a perfeição. É para lá que nós estamos caminhando. Quem crê nisso? Dá uma glória a Deus. Quem quer ter sempre vitória? Fica de pé onde você está, que eu quero orar por você agora.
Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: estamos conectados? Pergunta. Se está conectado, a pessoa fala: estamos. Então ora com a pessoa agora, vou te abençoar, vou te fortalecer, para que você fique quieto dentro da vasilha e deixa Deus conduzir. Ora, abençoa a vida da pessoa, vai. Deixa o Espírito Santo conduzir agora em nome de Jesus. Exale o bom perfume de Cristo agora. Abençoa. Libera poder. Libera unção. Libera o Espírito Santo agora em nome de Jesus.